Om Gandana Baba Vandana Jagavandana Vandito Mai Niranjana Nara Rupa Nara Niranjana Nara Rupa Nara Niguna Guna Mai Mochana Agadushana Jagabushana Shigdanakai Jana Jana Vimalanayana Jana Jana Vimalanayana Vikshane Mohajai Basvara Baba Sagara Chihira Umana Prema Pata Bhakta Jana Yugala Charana Bhakta Jana Yugala Charana Tarana Bhava Pam Jibita Yoga Hizvara Jagajihizvara Yoga Sahai Nirodara Samaritamana Nirodara Samaritamana Nirakitava Kripa Bhanjana Dukkha Kanjana Karunagana Kama Kato Prana Pana Jagata Tarana Prana Pana Jagata Tarana Krintana Kalino Vanchana Kama Kanchana Achininjita Indriyara Chagisvara He Naravara Chagisvara He Naravara Nirapane Anura Nibaya Gata Sahanchaya Drihaniskaya Manasava Niskarana Bhaktacharana Niskarana Bhaktacharana Jagi Jachi Kulama. Olá, meus amigos. Então, estamos aqui entoando o Kandana Bhava Vandana, hino composto por Swami Vivekananda para a glorificação de Sri Ramakrishna e para a exposição da característica dos avataras. Essa foi a ideia de Swamiji, fazer um hino que fosse a glorificação de Sri Ramakrishna e ao mesmo tempo pudesse ser entoado pelos devotos de outros ideais. Tudo que você tem neste hino apresenta as qualidades de Sri Ramakrishna, sem dúvida nenhuma, esse é o principal modelo, mas nós temos também a oportunidade de se meditarmos com precisão em cada uma das sentenças, em cada um dos versos, em cada uma das afirmações, em cada uma das loas, nós podemos identificar todos aqueles que ao longo do tempo
muitas e muitas pessoas identificaram como descidas de Deus nesse mundo. Esse é um exercício precioso para os aspirantes espirituais que têm, por exemplo, o Senhor Jesus como seu Ishta-Devata, como seu ideal, que tem Gauranga Mahaprabhu, que tem Krishna, que tem Rama, que tem, seja qual for o seu ideal, verá a personificação do Avatara através dessas exposições. E claro, para aqueles que têm devoção por Sri Ramakrishna, a exposição desse hino é de profunda importância, porque ele esclarece, pelas palavras de Swami Vivekananda, que o Avatara não é simplesmente um sábio, um santo, alguém virtuoso, um professor. É tudo isso e muito além, não é? É aquele que consegue destruir as correntes que nos atam a este mundo. É aquele que consegue perdoar os pecados imperdoáveis. É aquele que consegue ser amplo como um oceano de amor e bem-aventurança. É aquele que, pela sua mirada, consegue tirar as nossas limitações. Não é? Então, nós temos esse imaculado que toma uma forma humana, que habita entre nós, para, através de sua vida, dos seus feitos, do próprio contato, de tudo, nos dar um caminho para transcendermos o samsara, não é? Buscamos os seus pés de lótus para atravessar esse oceano, não é? Dessas muitas belezas que cantamos aqui, até esse momento em que terminei aqui a cantar o cântico, nós temos afirmações muito grandes, afirmações muito elevadas. E aqui estamos chegando a mais um hino, mais uma parte do hino, a qual se diz: Sampada tava shiripada bhava gospada variatai prema pana samadarajana prema pana samadarajana jaga jana dukkha jai. Esses são esses versos que nós vamos analisar hoje, e eu posso dizer que desse hino maravilhoso, esses são os meus versos prediletos, não é? Que diz em português: Teus santos pés são a riqueza dos devotos. Consequentemente, o samsara torna-se semelhante a uma poça de lama feita pelo casco de uma vaca que passa. O samsara, todo esse universo fenomenal, passa a ser como o reflexo, né, de uma poça de lama feita pelo casco de uma vaca. Ou seja, a vaquinha passou por uma poça de lama e deixou a sua pegadinha. Você já viram a pegada de uma vaca numa poça de lama? É isso que é transformar o samsara, não é? Ó oferenda de amor, de abrangente visão, os sofrimentos das pessoas do mundo desta maneira desaparecem. Então, vamos ver aqui como cada frase desta sequência nos falam a respeito desta grandiosa característica do Avatar, né? Então, estou dizendo aqui: Sampada tava shiripada, teus santos pés, a riqueza dos devotos. Muitas vezes se diz isso, né? Buscamos os seus pés de lótus, né? Nós temos a imagem de Sri Lakshmi, a deusa da fortuna, acariciando os pés de Vishnu, não é? Na imagem, né? Vishnu Narayana deitado na cama, né, de serpentes, e Lakshmi, a deusa da fortuna, a Prakriti, a Shakti, acariciando os pés do Senhor, o Purushottama, não é? E nós temos essa característica, né? Essa relação com os pés. Os pés, de modo geral, aqui no mundo, nós vemos os pés de alguém, não é a primeira região que observamos como mais honrada, a região como mais limpa, não é? Geralmente, então, quando você quer tocar aos pés de alguém, é uma demonstração de grande submissão, não é? Me jogo aos seus pés, num ato de desespero, toco os seus pés, né, como um ato de grande respeito. Por quê? A despeito de todas as convenções que vê o pé como o lugar onde nós estamos pisando, né, a parte mais baixa do corpo, nós vemos como
muito importante, porque é daquela pessoa tão importante, daquela pessoa tão alta. E no caso de Deus, é o nosso refúgio, porque nós somos muito pequeninos e nós nos aproximamos dos pés de lótus do Senhor, não é? Então, Sampada tava chilipada, teus santos pés e a riqueza dos devotos. Então, miramos o ideal, o Avatara, como refúgio e nos agarramos aos seus pés, não é? Que é para nós um tesouro. Esse é o espírito da devoção, não é? O espírito da devoção é esta aflitiva busca pelo seu ideal, não é? Temos a imagem, por exemplo, né, de Maria de Magdala lançada aos pés do Senhor, que acabou de ressuscitar. Ela vê o seu Senhor e quer reverenciá-lo, não é? Então, aqueles, né, que buscam Deus estão conscientes dessa relação, não é? Os que buscam Deus devocionalmente, não é? A busca pelos seus pés é um assumir a nossa condição nessa relação, não é? Bhava Gospada Vari Yatai. O Sansara torna-se como uma poça de lama feita pelo casco de uma vaca, não é? E aqui isso é o que eu acho muito, muito bonito, muito interessante. Toda essa grandiosa barafunda histórica de eventos, heróis, vilões, sofrimento, prazer, nascimentos e mortes infinitos, de universos se fazendo, se desfazendo e se fazendo de novo, se tornam como a poça d'água da pegada de uma vaca. Ou seja, uma coisa tão pequenininha, tão insignificante, tão fácil de ultrapassar. Veja, quando você pensa no Sansara, você pensa como uma prisão eterna de muitos e muitos e muitos nascimentos, não é? E aqui você vê que pelos pés adoráveis do Senhor, este Sansara se torna como isso, uma coisa tão superável, ultrapassável. Como pode ser ultrapassado? Através dos pés do Senhor, não é? Então, aqueles que têm devoção têm esse tesouro, têm essa possibilidade, não é? É muito, muito objetivo. Este Sansara é muito, 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 muito vasto. Eu não consigo ultrapassá-lo. Mas se eu me coloco nos pés do Senhor, como ele é muito maior que o Sansara é como se fosse uma pocinha de água feita pela pegada de uma vaca, não é? Esta é a confiança do poder do Senhor de superar tudo. O que é o Sansara? Tudo. Todas as limitações, todas as prisões, todas as impossibilidades, né? A morte, não é? A ignorância, a maldade, o atavismo, né? Podemos pensar assim, eu tenho fé, eu tenho até formação religiosa, eu quero, mas é tão difícil ser verdadeiro, é tão difícil ser autêntico, é tão difícil ser constante. Eu estou animado aqui, mas depois fico desanimado. Eu acredito aqui, mas depois vem uma dúvida. Eu estou aqui cheio de fervor e de repente acontece uma situação na minha vida e eu fico tão abatido. Mas pelos pés de lótus do Senhor, Ele pode me arrastar de toda essa constante prisão. Que está aqui, descrita aqui nisso que eu acabei de falar agora, não é? Não são só os grandes pecados, as grandes questões, não. As nossas cotidianas limitações para sermos verdadeiramente devotos. Quando falamos devotos, né? Os devotos, eu sou um devoto, a devoção, tudo isso parece muito simples para nós, porque nós sempre identificamos devoção com isso, né? Colocar uma guirlanda, uma flor, não é? Fazer orações, não é? Dizer graças a Deus, se Deus quiser, Harion, tudo isso. Evidentemente que essas coisas fazem parte da vida de uma pessoa que busca devoção, mas devoção verdadeira é amor por Deus. Amor por Deus é aquilo que nós não temos, não é? Então isso parece tão impossível, mas pela rendição aos pés do nosso do Senhor, Ele consegue nos dar.
não é? Primarpana, não é? Primarpana Samadharajana. Primarpana, a oferenda de amor, a oferta de amor, não é? Aí depois diz Samadharashana, divisão abrangente, não é? A oferta, né? Aquilo que nós damos, né? Todas as religiões você tem esse momento, né, em que nós ofertamos algo nosso, não é? A Deus. Nós damos aí um serviço, por exemplo, tradicional hindu, né? Você tem o oferecimento dos dons, né? Água, incenso, lamparinas, flores, água, panos, né? Simbolizando a vestimenta, né? Frutas, né? E essa oferta, né? Que damos, né? Tudo isso é relativo ao nosso desejo de fazer uma oferta ao Senhor no nosso coração, da nossa pureza, não é? Mas isso é um símbolo pequeno de tudo que o Avatara faz. O Avatar é a manifestação da mais profunda oferta de amor puríssimo, de prema, o amor puro, não é? Que o próprio Avatara nos mostra na sua vida, não é? Ele é a oferenda de amor, não é? O Avatara é esta oferta do amor de Deus, que nos dá o meio de nos identificarmos novamente com a nossa verdadeira natureza, não é? No caso de Sri Ramakrishna se diz de abrangente visão, isso fica muito claro, né? Quão amplo é o caminho que ele nos dá. Todos os avatares, sem dúvida nenhuma. Mas, destacadamente, Sri Ramakrishna, quando você viu esse discurso que trazemos para cá, qual é a marca característica do quão abrangente pode ser, de modo que você pode, tendo devoção por Sri Ramakrishna, continuar vinculado a qualquer outro ideal. Não vai haver contradição, não vai haver problema, não é? Então, essa característica é muito importante. Nós nos ligamos ao Avatara, ao ideal escolhido, como uma chance de despertar em nós o nosso amor. Mas o próprio ideal é ele, é essa manifestação de amor, né? Então, no caso de Sri Ramakrishna, né, nós sempre dizemos que é sempre muito comum as pessoas associarem Sri Ramakrishna à sua devoção, né? A devoção a Kali. E Kali é essa deidade tão difícil de ser compreendida, né? Pela a imagem horripilante que pode parecer para muitos, né? As caveiras, o sangue. É muito diferente daquilo que a gente identifica como a visão de Deus, né? A visão comum que nós temos é de algo mais pacífico. E Sri Ramakrishna é esse tão manso, tão humilde, tão infantil, ao mesmo tempo o seu ideal é Kali, a mãe. Aqui está uma característica ampla de sua percepção. Ele consegue ver em Kali a divina mãe. A mãe amorosa nunca é temor. Nunca em Sri Ramakrishna nós estamos tendo uma mensagem aqui tamásica. Ao contrário, é para compreender que todos esses 24 princípios cósmicos foram gerados da mãe, a Prakriti, a Shakti de Deus, que nós temos possibilidade de escolher o caminho sático. Entender esse mundo como lila e não como sansara e ansiar por amor por Deus. Esta é a ampla visão de Sri Ramakrishna, né? Então diz Jagajana Dukha Jai no final, né? Prema Pana Samadharajana Prema Pana Samadharajana Jagajana Dukha Jai. E assim finaliza, não é? O sofrimento das pessoas do mundo desaparece, uma vez que identifica-se
com o Avatara, não é? Como né? Esta oferta do amor e que busca ele, não é? Busca os seus pés de lótus como esse meio de ultrapassar, né? As limitações do Sansara. Nós podemos ter, então, né? A possibilidade de superar os sofrimentos. Os sofrimentos do mundo são insuperáveis. Definitivamente, todas as vidas são preenchidas com muito sofrimento. Eu sempre digo isso. Por melhor que tenha sido a sua vida, no final ela termina com algum sofrimento no leito de morte. Não é? Há uma falência múltipla dos órgãos, né? E nós, ao longo da vida, vamos ter perdas, inevitavelmente, não é? Se temos vinculações, se temos amigos, se temos contatos, se temos amores, se temos conquistas, teremos perdas. É a característica do mundo, não é? E como podemos, então, nos livrar dos sofrimentos desse mundo? Como que os sofrimentos podem desaparecer? Eles desaparecem pela associação com o Avatar, que é esta manifestação do amor divino por cada alma, por cada jiva, não é? É aquele tronco que, passando pelo rio caudaloso da vida, pode carregar muitos, não é? Existe a questão do grande mestre, do professor, que ensina, que pode esclarecer, mas isso sempre vai depender muito de certas qualificações daquele que aprende. O Avatara, esta oferta de amor, é diferente um pouco, não é? Ele carrega, ele leva por todos aqueles que estão circunstancialmente no seu caminho, não é? Então, essa característica, né, compreender isso pelo olho da devoção é um sinal de humildade. Uma pessoa muito ligada ao caminho do discernimento vai falar assim: ah, é fácil, né, para esses devotos. Vem Deus, toma uma forma e vem e resolve as coisas todas. Assim é fácil, não é? Não sou mais eu que tenho que tomar conta e descobrir por mim mesmo e me libertar da prisão que eu descubro que nunca aconteceu. Esse é o caminho do discernimento. O caminho da devoção não é esse. Você pode entender, você pode calcular, você pode pensar, você pode ter delineado toda a sua ideia a respeito por qual razão você sofre e há o sofrimento, mas no final das contas, você não consegue superar isso por você mesmo. Você não consegue se puxar, estando, né, numa areia movediça, puxando pelos seus próprios cabelos. Isso não é possível. O devoto, aquele do caminho da devoção, sabe disso. Então é por isso que ele busca Deus. E busca Deus, sobretudo, no Avatara. E ele vê esse Avatara como ele é, uma oferta de amor. E ele vê os seus pés de lótus como a jangada que vai fazer ele atravessar facilmente a Sansara. E é ele que pode tirar o sofrimento das pessoas do mundo. Esse hino está chegando na sua parte final. Nós ainda temos alguns versos aqui que nós vamos também aqui cantar e ler. Como sempre digo, recomendo muito, sobretudo para aqueles que são afeiçoados por Sri Ramakrishna, a cultivar a devoção de cantar esse hino tão maravilhoso, criado pelo coração devoto de Swami Vivekananda, que tem tantas verdades espirituais e que pode mesmo servir como edificação para aqueles que têm um outro ideal, não é? Porque vão perceber que a descrição desses versos é uma ode ao amor ao seu Senhor. Eu espero que vocês acompanhem também os vídeos anteriores dessa série, possam nisso, se desejarem, escrever o hino, não é? No seu transliterado, né? Com o idioma original e também com a descrição dos significados logo abaixo. Assim vocês podem ler, cantar, entender sempre. E daqui a algum tempo vocês vão ler, vocês vão cantar sem ler e vão entender o significado pela própria absorção dessa leitura constante, não é? Por exemplo, fazer isso de manhã e à noite, um bom exercício, não é?
de fazer esse bhajan, esse kirtana, esse cântico, não é, devocional, é muito positivo. Recomendo muito. É isso, meus amigos. Até então o próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.